ponto que é importante. Assim, uma agência que faz performance de e-commerce, se ela não entender a plataforma, se ela não entender de implantação de e-commerce, é muito difícil ela dar um resultado. Não estou dizendo que é impossível, porque todo mundo acha que site evolui e vira um e-commerce. Inclusive eu achava. Mas depois que você começa a trabalhar com e-commerce, você percebe que é um outro bicho. É uma outra ciência, não tem nada a ver com site. Até hoje tem empresa grande, cliente meu, que mandou o departamento de TI fazer o e-commerce dele. Nossa. Sabe? E não tem nada a ver, assim. Ou ele manda o departamento de TI, ou pior, ele manda o departamento de marketing. Não é nenhum dos dois, sabe? Ô, Roger, e como é que faz para um e-commerce bater recorde de vendas, cara? Quais são os segredos aí? Cara, primeira coisa. E está começando mais um Ultra LeasyCast. Aqui a gente fala com você, que é dono de agência de marketing digital ou presta serviço de marketing digital. Eu sou o Gui Cardoso. Eu sou o Rodrigo Bindes. E dessa vez a gente está num ambiente em outra galáxia. Diferente, aqui, né? é diferente. É um ambiente diferente que vocês estão acostumados, porque a gente está aqui em São Paulo. Então vamos ter alguns episódios gravados aqui nesse estúdio. E depois a gente volta aí para o nosso estúdio. A gente aproveitou nossa vinda para São Paulo para o nosso workshop para convidar alguns mentorados aqui da região para bater um papo. No momento que a gente grava esse podcast, amanhã a gente vai estar em São Paulo, já estamos em São Paulo fazendo workshop e em Campinas no dia seguinte. Então, fiquem ligados, né? Se você é de São Paulo e Campinas e perdeu o workshop, porque não ficou sabendo, cara, ó, segue a gente no Instagram, @, Rodrigo Bindes e @GuiCardosоGC. Isso aí. Cara, hoje o tema vai ser o seguinte: 150 mil por mês com uma agência de marketing focada em e-commerce. Cara, convidado de hoje aqui vai contar como foi essa história. Vai contar também o background dele, de onde que veio. Será que ele sempre trabalhou com marketing digital? Qual que será que é o background dele? Roger ou Rogério Fuzi? Rogério Fuji. Roger para os amigos. Já vamos explicar teu nome cara. primeiro, ô Roger, porque, cara, cada hora você tem um nome diferente, mas meio que parecido. O que é? Não, meu nome é Rogério mesmo, Rogério Fuji. E os íntimos me chamam de Roger. Os amigos. E aí tem o sobrenome japonês, Fuji. Tem um belo dia onde... Meu pai tem 7, 8 irmãos e metade é Fuji e outra metade é Fuzi, com Z. E aí eu resolvi dar uma isonomia para isso no meu nome comercial, porque era mais fácil do que explicar para todo cliente que é com Z, mas o ideograma japonês é diferente. Não, cara. É Rogério Fuji, vocês me chamam de Roger. Legal. Vocês são meus amigos. Boa, Roger Fuji, fundador aí da eVision, tua agência aí focada em e-commerce. Já vamos falar sobre a tua trajetória, cara, como é que você chegou nesse resultado, por que e-commerce. Legal. E vamos falar também os prós e contras, como que é atender a área de e-commerce. Mas antes, a gente vai dar alguns recados aqui. A gente queria aproveitar para agradecer nossos patrocinadores. A gente tem, cara, por exemplo, Cardápio Web, que é o nosso patrocinador aqui do podcast, nosso parceiro. A gente não só indica como a gente usa, é o melhor cardápio digital que tem para quem atende restaurantes, cara. Tem que usar, tem muito recurso bacana. Você pode fazer disparo de WhatsApp, tem fidelidade, tem um monte de coisa lá dentro, muito legal mesmo. Para quem é de restaurante, quem atende restaurante, tem que usar. E o Reportei, que também é a melhor plataforma de dashboards que tem aí no mercado. Né? A gente conecta tráfego, social media, CRM, tudo que você imaginar. Sem a menor dúvida, ela ajuda muito as agências aí. E se você trabalha com marketing digital, provavelmente você usa sites e landing pages. Então, cara, você tem que ser cliente da Great Pages, porque além de ser uma ferramenta que você consegue criar muito fácil as páginas bonitas, mas mais do que isso, páginas de alta performance, né? São muito rápidas as páginas da Great Pages, é por isso que a gente usa aqui na Ultralease e recomenda fortemente. Isso aí. Bom, Roger, cara, vamos lá, tá de São Paulo mesmo, né? Sou de São Paulo, nascido e criado aqui, e eu acho que vou ficar aqui por um bom tempo ainda. Tu gosta aqui? Cara, não é que eu gosto, mas está tudo preso aqui agora. As crianças agora têm amigos aqui. Agora é difícil sair, né? Escoteiro. É difícil. Cara. Legal. Boa. E a sua agência tem sede física aqui ou é remoto? Como é que funciona? Não, ela é 100% remota. A gente tinha uma sede física até março de 2020. Quando chegou aquele evento que todo mundo conhece, a pandemia, e a gente teve que reaprender a trabalhar. E aí foi cada um por um tempo a gente tentou se encontrar esporadicamente, mas aí a pandemia foi ficando grave, daí foi tendo risco de vida, a gente resolveu ficar 100% remoto.
Eu ainda paguei o escritório por mais um ano, depois da pandemia, falando, não, daqui a pouco vai acabar, a gente volta. Aquele só mais 2 meses, Mais né? 2 semaninhas. Mais 72. Assim. O problema é que não acabava nunca. Aí depois de um ano, cara, chega de pagar isso aqui. Depois a gente pega outro, desmontei tudo, vendi tudo e a gente ficou no remoto. Foi bom ter feito isso, porque a pandemia, como vocês sabem, ainda durou mais quase um ano depois disso. Sim. E nesse meio tempo a gente foi aprendendo a trabalhar remoto. E depois que acabou a pandemia, a gente não viu sentido. Acostumou em também, voltar. né? A gente aprendeu processos e a ser eficiente dentro de casa, cada um na sua casa. E a gente acabou contratando... Hoje, metade da equipe é de longe, sabe? Olha. Que eu nunca vi pessoalmente, inclusive. Olha aí. Então, o hoje a remoto gente ele tem seus benefícios, né, cara? Você pode encontrar pessoas que, você não fica limitado ali à sua região geográfica, né? Você consegue encontrar gente boa em qualquer lugar do mundo. A gente tem gente de Campinas, de Salvador, Legal. do Rio Grande do Sul. Legal. Agora, cara, originalmente, a sua empresa, na verdade, ela não era uma agência de marketing, né? Ela era uma agência, como é que você chamava? Era uma agência de desenvolvimento de e-commerce, não é isso? De implementação. Cara, pois é. Como é que era isso? Na verdade, a gente passou por várias fases. Eu vou falar dessa última e penúltima fase, que tem a ver com o modelo atual. Sim. Então, cerca de 12 anos atrás, a gente começou a mexer com e-commerce. Antes a gente fazia site, e aí foi um caminho natural a gente evoluir para e-commerce. Que na época muita gente achava que era um site, só que com mais recurso. Não é, tá? E-commerce é um bicho totalmente É só botar lá um diferente. botão de pagar, né? É só botar um catálogo. Os é produtos, tudo igual. E não é assim. E aí a gente começou a mexer com o site, a gente começou a mexer lá atrás com o Magento. Magento, eu lembro. Cara, eu Open tive um source, e-commerce de comida congelada e a gente usava Magento. Pois você deve ter ótimas lembranças do Magento. A gente passava raiva. Pois a gente também. Naquela época era bem difícil, porque era totalmente open source e a maioria dos plugins era feito por americano ou muito mais por indiano, por exemplo. Então, a gente, sei lá, botava um add-on lá, um plugin, ele dava um pau, a gente falava com o suporte e a gente tinha que falar no nosso inglês com o inglês do indiano, do outro lado do mundo. Ferrou. E isso quando ele não estava, sei lá, no festival de Varanasi, sei lá, ele ia para Varanasi, um festival das cores, e aí era sagrado, ele não atendia ninguém, então era complicado. E a gente começou a ver a vantagem de ir atrás de plataformas SaaS de e-commerce. O que é um SaaS? Software as a Service. É uma empresa que se preocupa exclusivamente com fazer o e-commerce. E a gente só tem que ir lá com o nosso talento e deixar ela bonita, agradável de ser navegada, agradável de comprar, trabalhar na experiência. E eles se preocupam com tudo, com segurança, com gateway de pagamento. Isso foi a evolução, por exemplo, de um Magento. Que o Magento era uma plataforma que você tinha que implementar, tinha que instalar tudo, né? A gente tinha que fazer tudo. Tinha que cuidar da segurança, tinha que cuidar da hospedagem, tinha que cuidar da performance, da velocidade. Era um pesadelo, assim, pelo menos pra gente. Tem gente que gosta, eu não gosto. E aí, você começou a trabalhar nessa época com a VTEX ou teve alguma outra plataforma que você de SaaS? Não, a gente trabalhou com praticamente todas as plataformas de SaaS do Brasil. A nossa primeira foi a Cia Shop, lá de Curitiba. De 2 grandes amigos nossos lá, o Kleber e o Maurício. E um belo dia, eles venderam essa plataforma para TOTUS. E aí virou a plataforma da TOTUS. Um belo dia a VTEX chegou, comprou essa plataforma da TOTUS e virou um JV. E ao longo do tempo a gente trabalhou com VTEX, com Rakuten, antes da Rakuten comprar a Ikeda com a Ikeda, com loja integrada, com Nuvem Shop, com tudo, né? Wake, com tudo que é plataforma que você pode imaginar, a gente já usou, já experimentou, a gente já implantou pelo menos uma vez de cada uma das plataformas que você conhece aqui no Brasil. Shopify. E hoje a maioria dos nossos clientes hoje estão em VTEX, mas a gente atende também outras plataformas desde que elas tenham um certo porte, um certo nível de recursos. Então, cara, originalmente você era uma empresa que fazia estruturação de e-commerce para empresas que queriam vender online. Isso, a gente fazia o design, a gente fazia a implantação geral, a gente dava as guidelines e a gente botava o e-commerce no ar funcionando. E a gente dava 30 dias de suporte. Aí acabou minha missão naquela época. Nesse momento acabava a minha missão. E aí,
o nosso dia a dia era vender implantação. Ou seja, era um serviço de início, meio e fim de implantação. A gente não tinha recorrência, a gente começava, implantava, entregava. Às vezes a gente tinha alguma recorrência de suporte, mas era muito pequena. Então, assim, 20% do nosso faturamento era recorrência, o resto era tudo projeto com começo, meio e fim. Então, era matar um leão por dia para vender projeto, porque senão a empresa não pagava as contas. Sim. É uma coisa que a gente defende muito hoje, né? Assim, que, por exemplo, a agência, no nosso caso, tem que ter recorrência, cara. Porque isso aí faz faz uma diferença muito grande na operação, né? Não, é enorme, assim. E a vida inteira a gente vendeu o projeto com começo, meio e fim, sabe? Eu fico imaginando hoje, como é que eu fazia, cara? Não tenho ideia. Mas você tinha essa noção que era um problema isso? Ou só era, cara, era o jeito que você sabia vender, era o jeito que você fazia? Era o jeito que a gente sabia viver. Você não via essa consciência você não sabia de outra forma, fazer de outra forma. A gente achava que recorrência era uma boa, mas a gente achava que não era pra gente. A gente achava que era outros mercados. Assim. O nosso mercado funcionava assim. E eu acho que tem muita gente que está numa situação parecida em outras áreas. Às vezes a pessoa faz produção de vídeo, ou faz site, ou faz, enfim, outros projetos que é começo, meio e fim, e não vai para recorrência e, cara... E não sabe que existem outras possibilidades. Tem um ponto cego, ele não consegue enxergar isso. Não, com certeza. Que é aquela coisa, a pessoa que não está na recorrência, ela começa todo mês no zero. Então, se ela não vender, ela não fatura. A quem está na recorrência, mesmo que não venda, vai ter um fluxo de caixa, vai ter uma entrada de caixa dos clientes que já estão atuais, né? O nosso planejamento era anual e assim, eu ficava... É que nem pagar imposto, sabe? Eu ficava trabalhando para vender. Até tal dia eu consegui fechar meu ano. Eu chegava em março, abril, ufa, consegui vender o suficiente para chegar vivo no final do ano. E isso porque a gente trabalhava até maio para pagar imposto, né? Então, era bem complicado. Cara, e como é que foi essa sua transição? Porque eu lembro que você é nosso mentorado, eu acho que tem uns 2 anos, mais ou menos. Depois você acabou fazendo um upgrade lá pro Master. Mas naquela época lá, eu lembro que você tinha acabado de comprar, ou era recente, né? Que você tinha comprado uma agência de marketing. Foi aí que você entrou no mundo do marketing? Ou você já estava com o pezinho no marketing antes? Não, a gente já estava com o pezinho, porque assim, quando você faz e-commerce, você precisa que o seu cliente venda, né? Então, assim, a gente tinha umas agências parceiras que faziam para a gente a performance. A gente entregava e aí a agência parceira nossa entrava e começava a fazer o e-commerce vender. Porque o e-commerce não adianta você entregar para o cara e achar que vai começar a vender do nada, né? O cara tem que fazer marketing. Não funciona. Assim. Dá uns exemplos, assim, de tipo de negócio, assim, que vende o quê? Só para tangibilizar. A gente já trabalhou com tudo que é ramo. Mas, assim, invariavelmente você tem que fazer marketing em qualquer ramo, sabe? Material de construção, moda, equipamentos odontológicos, qualquer coisa que você faz, não adianta você fazer a implantação e deixar lá. A não ser alguns B2Bs. A gente tem alguns clientes, por exemplo, que tem rede de franquias. Mas ele já tem a base. Ele já tem a base. Aí você tem um marketing um pouco diferente, é quase um endomarketing, assim. Mas, de maneira geral, você tem que fazer marketing, tem que fazer mídia paga, você tem que fazer uma série de coisas. E as pessoas acham que hoje em dia, né, que é só mídia paga. Não é. Mídia paga é o começo, é a pontinha do iceberg. Para fazer o e-commerce vender, você tem que fazer muita coisa. Você tem que trabalhar na experiência, você tem que trabalhar na logística, no pessoal. Oferta, frete, cara, um monte de coisa, né? Exatamente. É tudo um eu não gosto de falar pacote, mas é tudo uma grande esteira de coisas que se o cara não pensar em todas, em algum momento trava naquele pontinho e aí acabou para ele. Ele fica meses lá patinando, parado, gastando dinheiro e não sabe como é que ele sai daquele ponto, sabe? Sim. Então, assim, hoje o nosso principal foco dos meus clientes é fazer ele continuar andando, continuar vendendo, continuar performando e aí a gente entra na minha entrega principal, que é eu faço e-commerce bater recorde de venda. E aí, para isso, entra a resposta à pergunta do Bindes, que é assim. Em 2023, a gente tinha detectado, na verdade, bem antes, a gente tinha detectado esse problema de a gente não conseguir reter o cliente. Assim. A gente tinha um problema de churn muito grande. O negócio em si, por definição, já era um grande churn. Sim. Porque a gente entregava o projeto, acabou. Você não tinha nada de TV com ele. Exatamente. Assim, depois de 60, 90 dias, acabou o projeto. Mas a gente ainda tinha alguma recorrência com alguns clientes para fazer manutenção. Suporte, manutenção de VTEX. Mas era um ticket baixo. Era um ticket baixo e não eram todos eles. E o churn era alto. Porque chegava uma hora que o cara falava assim, eu não sei para que eu preciso disso. E aí, churn.
Acabava, assim. O LTV era muito baixo. E aí a gente falou, bom, ele vai ficar com a gente se a gente acompanhar ele e performar. E a gente identificou um ponto que é importante, assim, uma agência que faz performance de e-commerce, se ela não entender a plataforma, se ela não entender de implantação de e-commerce, é muito difícil ela dar um resultado. Não estou dizendo que é impossível, mas é bem mais difícil ela não entender. Por quê? Fala mais. O que muda? Porque dentro da plataforma você tem uma série de recursos, principalmente numa plataforma sofisticada como a Vtex, por exemplo, ou como a WAP, você tem uma série de recursos que servem para performar. E se aquela agência está focada só em mídia paga, por exemplo, ela não vai aproveitar. Então, assim, é difícil ela fazer aquele e-commerce alcançar todo o potencial dela se ela não entender como é que funciona aquela plataforma. E as agências simplesmente não entendiam. E a gente entendia. Então, a gente tentava fazer esse casamento, sabe? Sim. De ficar trocando dicas, ideias e procedimentos, mas era difícil com o parceiro. Aí, identificando esse problema, um belo dia, um pessoal de uma outra agência resolveu fazer um negócio comigo e eu resolvi aceitar. Que era a gente comprar eles, a gente passar a operação deles para a gente, funcionários, clientes, tudo, e a gente administrar tudo e a gente ter os dois negócios. E aí qual que era a minha ideia? Legal, esse pessoal vai entrar na eVision e a gente vai também usar eles para fazer os nossos e-commerce performarem. Só que eles não entendiam de e-commerce. E o meu pessoal também não entendia de performance. O meu pessoal de Vtex, de dev, de administração de e-commerce não entendia de performance. Então, a primeira coisa que a gente percebeu quando eles passaram os clientes para a gente percebeu que eram clientes muito complicados. Pelo menos para mim eram muito complicados. Era difícil tocar aquela operação. Segundo, era complicado um cardápio... em que sentido? É assim, clientes com ticket baixo, mal acostumados e com diferentes tipos de entrega. Era um cardápio gigantesco de serviço, sabe? Um tinha mídia paga, outro tinha inbound, outro tinha não sei o quê. Que é justamente a gente genérica que faz isso muito. Exatamente. E a gente, naquele momento, a gente era uma agência mais que genérica, porque a gente fazia tudo isso e a gente ainda fazia implantação de e-commerce e manutenção de site e implantação de site. Com a loucura. E eu não gostava de perder negócio. Então a gente aceitava, se eu olhasse para o problema, eu falava, pô, eu sou capaz de entregar isso com uma grande dose de excelência. Eu ia lá e aceitava. Mas nem sempre isso é bom para o negócio, sabe? E às vezes, aquilo que a gente estava falando, às vezes você não consegue enxergar que isso está te atrapalhando. Pô, é verdade. Ainda mais para cara que não gosta de falar não, como eu, você não quer perder negócio, sabe? Você olha e fala, eu sei fazer isso, eu posso entregar isso, o cara vai ficar satisfeito. Sim. Pô, cara, você fala assim para tudo, chega uma hora que você fica louco. E era o que estava acontecendo com a gente. Então, eu já estava ficando louco antes. E nesse momento, quando chegou o pessoal da outra agência, eu fiquei louco ao cubo, assim. Porque além disso, era um monte de serviços aos quais eu não estava acostumado a lidar na época. E eu falei, bom, vou começar meu plano para eles começarem a ajudar os meus e-commerces. E, cara, foi ruim. Foi ruim porque ninguém entendia nada de um lado, de outro. Então, foi difícil. E foi nesse momento que eu conheci a mentoria. Olha aí. Como é que você conheceu, gente? Cara, eu acho que foi por conta do Érico. O Érico trouxe a ideia de vocês e eu fui vendo, vi palestra online e tal, participei de alguns. E eu falei, cara, é isso que eu preciso. Eu preciso entender como é que funciona uma agência de marketing. A minha ideia era muito singela, assim, na época, era muito inocente. Eu vou entender como é que funciona uma agência normal de marketing. Eu nem vi o negócio do ultranicho. Depois eu percebi, cara, esse negócio do ultranicho faz muito sentido. Faz extremo sentido. E aí eu fiz uma coisa que acho que quase ninguém na mentoria fez. Eu bobeei 1 ano. Não sei se a gente faz isso. Fui lá, comprei a mentoria, paguei e fiquei lá 1 ano de bobeira. Assim, eu vi uma aula, vi a outra, mas tinha muita coisa acontecendo, sabe? Até que chegou o dia, eu acho que já tinha até acabado a mentoria, o meu período de mentoria. Você foi no evento, não foi ou não? Que vocês chegaram e começaram a insistir para eu ir no evento. Falei, pô, mas eu nem tenho uma mentoria, cara. Eu acho que vai acabar 2 semanas antes desse evento. Não, mas você está convidado, você precisa vir e tal, não sei o quê. Eu já tinha perdido o primeiro.
Logo que eu entrei tinha tido um, mas como era tipo no dia seguinte ou uma semana depois que eu comprei, acabou não... Pô, em Brasília, pra que eu vou? E eu sou aqueles caras meio céticos. Eu não acredito em evento, eu não acho que... Sabe evento alegria? Vamos bater palma, Abraço o coleguinha. Eu odeio essas coisas, odeio. Nosso evento não é assim, não. Você achou que ia ser assim? E quando eu falo em evento, pra mim, me dá um arrepio, porque eu vejo isso, sabe? Eu falei, cara, eu não vou. E eu, por causa disso, deste preconceito, eu bobeei um ano, patinei um ano. Chegou no final, de tanto que o pessoal da mentoria insistiu, eu falei, cara, eu vou. E eu quero ver o que é. Naquele evento me deu um clique, cara. Olha aí. É uma coisa muito, muito incrível, assim, que eu não tinha percebido. Que o ambiente transforma. Aliás, esse era o nome do evento, na época. Nosso mote ali. E realmente transformou, cara. Assim, eu falei, transforma nada. Sentei lá, comecei a ver aquele negócio. Peraí, eu sei o que eu posso fazer aqui. Aí eu começava a anotar. Aí eu ficava louco durante o evento. Começava a anotar. Eu fiz páginas de coisas que não tinha nem a ver com a palestra do cara. Aí você foi pensando ali nas possibilidades. Fui dando um clique. Voltei de Brasília para São Paulo. Cara, com um monte de ideia. Isso era outubro. Chegou em dezembro, a agência já estava totalmente transformada. A gente já tinha bolado o método, já tinha começado a pensar em como validar o método. A gente não tinha nem ideia de método. Hoje a gente tem um método completamente funcional e validado. Ele funciona de verdade. Assim. A gente faz um e-commerce bater recorde de venda com o método. A gente não tinha nem ideia do que era pilar. E olha que eu fiquei um ano na mentoria podendo ver isso, eu não vi, gente. Então, assim, sei lá, tem gente que bobeia, tá? Eu sou um desses. Não, mas, cara, antes tarde no final nunca, deu certo. No final deu certo. No final deu muito certo. Assim, em 2 meses, de outubro a dezembro, cara, a gente revolucionou todo o processo da agência. Fiz meu pessoal de performance entender de VTEX, fiz meu pessoal de VTEX entender de mídia paga, de outras coisas. Eu lembro que você desligou algumas pessoas também, tinha uns caras lá de salário mais alto que... Né? Não teve um negócio desse? Cara, tinha muita gente com salário muito alto. Aí você enxergou também que não precisava. E assim, eles não faziam a menor diferença, mas eu não tinha ideia disso. Não era claro pra mim. Eu lembro que teve um call que eu te falei, cara, você tá com uns caras... Não sei se você vai lembrar disso. Lembro, velho, você tá com um cara muito caro. perfeitamente. Porra, não faz sentido você ter esse cara aqui. Aí você desligou, acho que era um cara de 6 mil reais na época. Cara, tinha vários caras de 6 mil reais na época. E a gente foi desligando um por um, porque realmente não estava fazendo sentido. E a gente não podia pagar eles. A operação dava prejuízo, sabe? Essa operação... Se eu não tivesse essa operação que chegou, que entrou, eu estava no lucro, mas eu estava começando a ter muito prejuízo. Eu estava pagando do bolso para trabalhar. Estava ficando desesperador. E aí essa call com o Bindes, por exemplo, me fez enxergar que... Cara... Esse monte de gente aqui não está fazendo sentido. E a gente começou a contratar sob demanda, começou a ver outros profissionais que davam soluções diferentes. A gente começou a contratar empresas com soluções em vez de funcionários. Ter um funcionário é ter um custo fixo que às vezes você não sabe se vai pagar ou não. Agora, tem uma empresa, ela é sob demanda. Você tem cliente, você tem a empresa... Sim. Aquilo se encaixa e a gente elimina o custo fixo. Perfeito. Então foi muito esclarecedor aquela call, por exemplo, para a gente conseguir fazer um processo com muito menos prejuízo, sabe? Porra, legal, velho. E aí, como é que foi a evolução da sua agência? Aí você conseguiu fazer essa reestruturação dela? Tem um amigo meu que trabalha com isso, ele chama isso de turnaround. Eu não tinha ideia do nome, mas realmente deu uma guinada, sabe? Gigantesca, assim, a gente foi para outra direção e aí a gente começou a crescer, a gente começou a oferecer um método. Acho que a primeira coisa que a gente fez foi olhar para dentro de casa e ver quais clientes a gente tinha. Antes de sair procurando cliente novo no mercado. Quais eram os bons clientes, é isso? Primeiro, quais clientes a gente poderia ajudar mais, a gente não está ajudando. E a gente descobriu que a gente tinha um monte de cliente que estava pagando ticket para a gente de R$ 1.500, de R$ 2.500, assim, e que a gente podia ajudar eles de um jeito muito melhor. Mais valor. E aí a gente começou a fazer um upsell interno, assim. A gente começou a conversar com os clientes, eu comecei a entender o negócio deles e ver se a gente podia mesmo contribuir com alguma coisa. E a gente descobriu que a gente podia contribuir muito. Tem cliente nosso que a gente fez triplicar, quadruplicar, quintuplicar o faturamento. E a gente nem sabia que a gente podia fazer isso, mas porque a gente não conversava com os clientes. Eles tinham lá aquele ticket e a gente deixava lá. Então, a primeira coisa que a gente fez um upsell em todos os nossos clientes. Hoje o nosso ticket está entre 10 e 15 mil. Imagina, 10, 15 mil mensal. Conseguiu aumentar algum clientes que era 2.500, 1.500, foi para praticamente todos. Praticamente todos os clientes que a gente tinha de e-commerce.
Pô, pera aí que eu quero explorar isso aqui, é interessante. Pois não. Vamos lá. Então você chegou ali num cliente que pagava 1.500 por mês para você, é isso? Porque a gente dava para ele um suporte básico, assim. Certo. Que era da manutenção. Como é que foi como é que você entrou em contato? Como foi, você chamou para uma reunião? Qual que foi Conta um pouco do processo aí. A gente tinha muito cliente, tinha cerca de 20 a 25 clientes, só que tudo com ticket baixo. E muitos deles nem tinham recorrência, era esporádico, assim, sabe? Era, esse mês eu quero isso, no mês que vem eu quero aquilo. Aquele cardápio de serviço. Então todo mês o cara tinha uma constância de me pedir alguma coisa no cardápio de serviço. E eu acabei com isso, hoje não tem mais. A gente entregava muito serviço, site de WordPress, blog, sei lá, conteúdo, mídia paga. E hoje a gente só tem 2 tipos de entrega. Eu faço e-commerce bater recorde de vendas com o meu método, que é o método Trends, em B2B ou em B2C. E é isso. Então, a gente foi entrevistando os clientes, foi conversando. Na verdade, não foi nem uma entrevista, não foi nada formal. Assim. Chamou para um call. Vamos bater um papo sobre o seu negócio? Vamos bater um papo sobre o que a gente faz para vocês? O que você acha do que a gente faz para vocês? O que vocês estão precisando? O que você acha que seria o cenário ideal? E a gente foi entendendo o cliente, e a gente foi percebendo que tudo que eles queriam a gente podia fornecer. E a gente podia fornecer com excelência. Porque a gente tinha um método comprovado. A gente só tinha testado em um cliente, mas funcionava super bem. Então eu comecei a apresentar o que a gente fez com este cliente para os outros Virou clientes. prova social, você foi usando isso. Exatamente. E aí foi criando mais prova social, porque à medida que os clientes olhavam aqui e falavam, isso aí eu quero. A gente foi implantando nele e foi funcionando nele também. E a gente tinha agora 2 provas sociais. Depois a gente tinha 4 provas. E hoje a gente chegou num ponto que a gente vai buscar clientes fora da minha cartela inicial de clientes novos. Aí outro dia entrou nossos primeiros clientes que não eram originais, sabe? E eles estão super satisfeitos. Legal. Clientes grandes, assim. Uma coisa que a gente fez foi definir, uma coisa que a gente fez na mentoria foi definir o ICP muito bem. Que era uma outra coisa que a gente não fazia. A gente perdia muito tempo com cliente que não vale a pena. Atender qualquer cliente é uma furada, né? Então, você teve clareza de qual cliente seria melhor para você e qual que você poderia cobrar mais caro, né? Assim, não só tem cliente que não só não pode pagar a gente ou tem dificuldade de pagar a gente, como a gente teria dificuldade de ajudar ele. Porque ou ele está muito no começo, ele está muito perdido, assim, aí você precisa de grande dose de tempo, de paciência, de recursos. E por outro lado, ele não pode pagar esses recursos para a gente ajudar ele. Então, a conta não fechava. Agora, o cliente que já tem um certo volume de venda, sei lá, eu vendo 50 mil, vendo 100 mil, eu quero passar para 250 mil, para 500 mil, para 1 milhão, para 2 milhões, esse a gente pode ajudar. Porque esse a gente sabe fazer. Esse a gente já fez e a gente faz no dia a dia. E, Roger, você falou aqui que você tinha muita dificuldade de falar não. Hoje você já consegue falar não? E o que mudou? Cara, para você conseguir falar não para esses clientes que não eram Acho que ele ainda está com dificuldade. Assim, eu sempre vou ter dificuldade de falar não para um negócio. Mas hoje eu tenho muito mais consciência de que se eu falar sim para aquele cara, provavelmente eu vou atrapalhar a vida dele, vou atrapalhar muito a minha vida e ninguém vai ganhar com isso. Então hoje é muito racional, assim, quando a gente faz uma proposta, quando a gente recebe um cliente e a gente entende que a gente não vai agregar, ou que a gente, mesmo que a gente agregue, não vai ajudar a agência, eu tenho uma responsabilidade com as famílias que trabalham comigo e com os meus atuais clientes, de não ficar gastando recurso à toa com um cliente que, sei lá, não vai dar um match lá. Então, hoje, acho que a propriedade de falar não, que é muito difícil para mim, que era muito difícil para mim, acho que se você tiver a clareza racional de que não vai ajudar ninguém, é muito fácil virar para o cara e falar, não consigo. Ficou não óbvio, né? Exatamente. Ou seja, muitas vezes o sim errado acontece por ignorância, por não entender quais são as consequências daquele sim. Com certeza, cara. Sim errado é mais porque a pessoa que está falando sim talvez não esteja enxergando que aquilo não vai ser bom para ninguém. Então, assim, hoje é muito claro para mim. Assim, tem uma pergunta que eu faço geralmente nos workshops, eu pergunto... Pessoal, levanta a mão aí. Quem aí já fechou com algum cliente e se arrependeu depois? Cara, é todo mundo. Unânime. Não tem como. Todo mundo levanta a mão. Só que, cara, uma coisa é você pisar na casca de banana uma vez. Outra coisa é você pisar na segunda, terceira. E tem gente que atravessa a rua, vê uma casca de banana e atravessa a rua lá
para ir lá pisar e escorregar. Eu gosto de escorregar e Então, a gente teve também bastante clareza disso, meio na marra, assim, quando a gente incorporou a operação da outra agência. Porque junto com os funcionários, junto com os clientes, eram muitos clientes. Na verdade, 90% dos clientes eram ruins daquela agência. E eu não sei se a agência tinha essa clareza, eu acho que tinha. Não, acho que não. Provavelmente não. Sabe por que eu acho que tinha? Porque eles dividiram os clientes. Alguns clientes, eles ficaram com eles para eles atenderem pessoalmente. Então eles sabiam quais eram os bons. E aí eles passaram os ruins para a gente. Bom, mas a parte boa foi que você botou um pezinho ali no marketing, evoluiu o seu negócio. Não, foi ótimo. Eu não reclamo de nada nessa vida. E a sua sócia, que na verdade ela não sabe que ela vai ser sua sócia, porque quando a gente divulgar isso aqui, ela vai saber, né? Vai. Porque essa pessoa que hoje é seu braço direito veio dessa agência que você comprou, não é isso? Veio. Foi muito bom, assim. Essa pessoa, ela é sensacional. É a Karina. E tá se tornando sócia agora. Se ela disser sim, né? Eu não fiz a proposta para ela ainda. Vamos ver. Então, assim, teve vários... Não, essa fusão teve vários lados bons. Eu não posso reclamar. Eu não reclamo de nada na vida. Eu sempre tento ver a coisa positiva. Assim. Sim. Sempre tem coisa que só tem lado negativo, mas essa operação até teve muitas coisas positivas. Karina, por exemplo, é um desses. Cara, massa demais. E aí hoje, você falou que, seu ticket médio é de 10 a 15 mil e você tá com faturamento de 150 mil, por volta de 150 mil, é isso? Depende do cliente. Tem cliente que ainda está no modelo antigo. Tá. Hoje a gente tem 5 clientes que a gente ainda está com um ticket baixo, a gente ainda faz serviços que são fora tanto do meu ICP como do meu método. Isso faz parte da transição que a gente fala, né? Isso é natural você ter alguns clientes ali que vão ficando ali com a sua entrega antiga. Isso. E a gente está tentando aos poucos... esses 5... eles têm algumas características que se fazem a gente manter eles. Todos os outros a gente foi desligando. Mas esses 5, eles têm... Ou eles podem virar um e-commerce grande, ou eles são empresas grandes, ou eu me comprometi com eles no passado, eu não posso quebrar minha palavra. Ou então, eu tenho outros parceiros que podem ajudar a servir eles fora da minha equipe. Então, assim, se tiver uma dessas 3 características, a gente manteve. Hoje a gente tem 5 desses clientes. Sendo que 2 deles têm um grande potencial para virar um e-commerce. Um dia eles não têm e-commerce, mas são empresas grandes. Uma delas é de supermercado. Eu espero que eles um dia virem um e-commerce. A gente já mandou inúmeras propostas para eles para virar um e-commerce. Eles estão sempre pensando. Tem um board gigante lá. E é uma empresa bilionária, viu? Então, assim, eu espero que um dia, em breve, eles implantem um e-commerce e comecem a entrar nesse mercado que não tem como parar. É inevitável. Sim. Se você tem, principalmente se tem um supermercado. Cara, hoje em dia eu faço todas as minhas compras online, cara. Pois é. Ou seja no site da empresa lá do supermercado ou no do iFood, cara. Compro tudo mesmo, tudo. Na pandemia começou o pessoal a fazer grocery em casa, assim, começou a comprar. Porque era uma coisa esquisita até a pandemia. Comprar fruta, carne, ninguém pensava, né? Agora é normal, assim, muita gente compra. Cara, 150 mil de faturamento, hein? Tá. Isso recorrente, né? Recorrente. Ou seja, você não precisa ficar todo dia vendendo para poder recuperar aquele faturamento que você vai perder e tal. A maior parte desse faturamento recorrente, a gente ainda tem algumas entregas de projetos de começo, meio e fim, mas a grande maior, praticamente 85% desse faturamento é recorrente. Ou seja, inverteu, né? Antes você tinha 20% recorrente e hoje 80% fora. 80 e 85 é recorrente. O 80-20 aí deu uma melhorada, invertido. É isso aí. Cara, e uma coisa engraçada que eu fiquei sabendo hoje, que qual que é a sua formação? Conta aí pra galera. Cara, isso é engraçado. Muita gente não sabe disso, mas eu sou um arquiteto formado pela Universidade de São Paulo. Olha aí. Mas tem uma explicação. Você já fez projetos? Cara, eu só fiz para mim, para o meu apartamento. Mas assim, isso tem uma explicação, tá? Uma explicação bem racional. Eu sou bem velho, de verdade, assim. Não, pera aí, calma. Galera, chuta qual que é a idade aí. Pensa aí na tua cabeça, pensa no número, qual que vocês acham que é a idade. Não vamos falar. Vai falar, não? Não vamos falar. Não, agora tem que falar. Talvez a gente fale. Tá, mas eu acho que com a história que eu vou contar, talvez as pessoas consigam intuir isso. Quando eu resolvi fazer faculdade, quando era bem novinho, não existiam no Brasil faculdades de design. Eu queria ser designer. Eu não sabia ainda se era designer gráfico, designer de objetos, designer de embalagens. Eu não tinha ideia, mas eu queria ser designer. E naquela época não existiam tantas faculdades de design boas como tem hoje. E eu sabia que o melhor jeito de eu estudar design era
fazendo vestibular, fazendo a FUVEST e entrando na Universidade de São Paulo, na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, porque lá tinha o melhor curso de design na América Latina. Olha aí. Hoje eles têm até um curso de design separado, mas naquela época você tinha que ser arquiteto para ser designer. E aí, durante a faculdade, eu fiquei pensando, pô, mas eu vou ser designer do quê? Que legal, tá maravilhado. É, aquele paga-pau do cara que entra na USP e não percebe que ele tá meio marubado. E aí, lá pelo segundo ano, um cara a gente tinha muita aula na Politécnica, e um cara da Poli falou, Roger, vem cá, vou te mostrar um negócio legal. Eu falei, que negócio legal? A gente foi lá no que eles chamavam na época de laboratório de informática. Tinham computadores lá e tal. Que legal isso daí, cara. A gente consegue várias informações, que bacana, tudo muito interessante. O que é isso aí? Isso aqui é a internet. Olha. Isso aqui não está na casa das pessoas ainda, só a gente aqui na USP pode acessar, e o exército americano, sei lá. Mas nos Estados Unidos todo mundo já mexe, na Europa todo mundo já tem em casa. Aqui no Brasil que só a gente tem. Mas um dia isso aqui vai estar na casa das pessoas. Eu falei, cara, isso aqui é maravilhoso. Um dia eu vou trabalhar com isso daqui. Um dia eu vou poder fazer design para essas interfaces. Aí tinha várias empresas que ninguém lembra. Alta Vista, Lycos, Webcrawler. O KD. KD. E aí, enquanto eu estava na faculdade... GeoCities. Era maravilhoso GeoCities. GeoCities era tipo um Google Maps? Não? Cara, não, o GeoCities era tipo um WordPress, sei lá, um... Não, era o Wix de hoje. É, tipo um Wix. Tá. Eu lembro, eu tive um site HPG. Isso, é tipo HPG. Você fazia o seu site lá e dava um endereço todo louco lá, geocities.com/toronto/32489. Não tinha um domínio fácil. Se não me engano, aquilo lá era da Microsoft, não tenho certeza. E aí, assim, eu olhava aquilo, legal, bacana, um dia eu quero trabalhar com isso. E aí, ao longo da minha faculdade, aquilo realmente parou na casa das pessoas. Com aqueles disquinhos do UOL, da Samsung, que você conectava lá no modem de, sei lá, 46 kbps. De escada. De madrugada para pagar um pulso só. Era jóia aquela época. Cara, isso deve ter sido 99, 2000 ali. Cara, não vou falar o ano, mas é tipo isso. E aí, eu fui um dos primeiros assinantes de banda larga de São Paulo. Assim, que não precisava discar para acessar a internet. Era 1 mega de velocidade. Cara, e como é que foi essa... Tinha até de 512. Começou 512, eu lembro que tinha 512. Não, mas eu comprava o top. Aí depois já foi mais... E como é que foi essa transição de arquiteto para e-commerce, cara? Como é que foi esse... Pois aí assim, o que eu sabia é que eu queria desenhar interface para a internet. Então eu estudei muito isso. O meu TFG, o meu trabalho de conclusão, hoje acho que chama TCC. Trabalho de conclusão na faculdade, foi um site bacana. E eu estudava muito interface. Como é que era mais fácil do ser humano se comunicar com aquela interface lá na tela. Então, todo o meu trabalho da vida foi tentando estudar interface. E aí, naturalmente, a gente fez site, foi fazendo várias coisas. E aí foi um caminho natural a gente passar para e-commerce um dia. Só que e-commerce antigamente era muito complicado. Tinha problema de fraude, tinha problema de pagamento, As pessoas tinham muito medo de passar o cartão. Todo mundo só pagava em boleto. Eu só pagava em boleto. Era incrível, eu não passava meu cartão em internet, sei lá, 15 anos atrás. É muito louco pensar, né? Que as pessoas tinham medo de botar o número do cartão na internet. Hoje em dia não dá nem para imaginar isso. A transição para esse negócio foi bem natural, assim. Um belo dia eu vi que eu não queria mais fazer as outras coisas, eu queria só fazer o e-commerce. Porque todo mundo acha que site evolui e vira um e-commerce, inclusive eu achava. Mas depois que você começa a trabalhar com e-commerce, você percebe que é um outro bicho. É uma outra ciência, não tem nada a ver com site. Até hoje tem empresa grande, cliente meu, que mandou o departamento de TI fazer o e-commerce dele. E não tem nada a ver, assim. Ou ele manda o departamento de TI, ou pior, ele manda o departamento de marketing. Não é nenhum dos dois, sabe? É um bicho totalmente diferente que mistura várias ciências. Então, assim, uma vez que a gente começou a trabalhar com e-commerce, eu comecei a ficar meio fascinado com aquilo. Mas eu ainda precisava pagar as contas, então a gente ainda fazia site, ainda fazia mídia, ainda fazia não sei o quê. Então, foi natural essa transição ali, né? A ideia de focar mesmo aconteceu, juro para vocês, na mentoria, viu? Chegou na mentoria que eu falei, cara, eu tô fazendo um monte de coisa aqui que eu...
precisava fazer, cara. Eu vou pegar o que eu faço de melhor aqui e vou focar nesse negócio. E aquilo foi uma virada de chave na minha vida e na vida de todo mundo da agência, sabe? Olha. Mas com um combinado diferente, né? Porque antes você focava só na parte de implementação, e aí tinha um problema lá de não ter recorrência. Exatamente. E aí foi para um lado de montar um método, né? Que a gente ensina lá dentro. Hoje a gente Então tem um método. Não foi só, vou fazer e-commerce e, bum, teve o resultado, né? Tem todo esse processo, né? Não, tudo foi um processo que até foi meio doloroso. Assim. Sim. Acho que deve doer para todo Sim, mundo. sim. Foi difícil, trabalhoso, noite sem sono. O primeiro cliente reclamando que, pô, isso aqui você não falou que ia funcionar, não funciona, tal, não sei o quê. Até a gente acertar, não, agora funcionou. Aí ele ficava feliz. Tal. Você tá quantas pessoas hoje na equipe? A gente tem 15 pessoas hoje. Maravilha. E esse é um grande diferencial, assim, também. Antes sei lá, a gente tinha pessoas fixas. Hoje a gente tem metade da equipe fixa e metade variável de acordo com o crescimento. E a gente tem uma grande... Cara, isso faz muita diferença. Putz, cara, muita. Hoje a gente tem um grande plano de fazer com que todo mundo participe do crescimento da agência. Que antes era uma coisa impensável, assim. Eu não tenho sócio. Eu já tive 9 pessoas nessa vida que foram meus sócios. Dessas 9, eu posso contar nos dedos de uma mão do Lula quantas delas realmente foram leais e valeram a pena, sabe? É difícil arrumar um sócio. E ainda mais eu tenho uma grande dificuldade de ler as pessoas de cara, assim. Então, eu tive muitos sócios que atrapalhou a minha vida. Mas eu tive muitos sócios também que ajudaram. Mas é importante falar disso, cara, porque... A gente acabou de falar que vai ter uma funcionária sua que vai se tornar sócio, mas é no modelo diferente, que é no modelo de partnership, em que você tem muito menos risco. E foi até uma coisa que a gente falou bastante lá no Mastermind, né? Então você está trazendo essa Karina, é Karina, né, o nome dela? Karina. No modelo de partnership, né? Isso. Ela vem... o modelo de partnership é uma outra coisa, uma outra sacada que eu nem conhecia. Eu não sabia que existia isso. Você ficou sabendo lá no Master? Fiquei sabendo... Eu acho que no Que a gente primeiro teve aquela- encontro vocês deram uma pincelada. Foi, no primeiro encontro a gente falou. E aí eu vi com detalhes lá no Master, como é que funciona o partnership, eu resolvi implantar na Evision, porque faz todo sentido. E aí eu vi que tem um monte de agência digital que tem esse modelo. E eu vi que é um modelo que realmente funciona, assim. Quando você fala em sócio, você pensa em, sei lá, 50%. Sabe? É uma coisa meio maluca, assim. Você construiu uma coisa a vida inteira e, de repente, você vai dar 50% para alguém e você não tem certeza de se aquilo vai ou não vai dar resultado. O modelo de partnership é maravilhoso, cara. Porque eu tenho certeza que é uma melhora na vida do colaborador, da pessoa. E, por outro lado, é uma melhora também na vida da agência. Assim, Você tem mais certeza que a pessoa vai ficar contigo por mais tempo. Enfim, tem vários benefícios para a empresa, para você e para a pessoa que está se tornando sócia. Né? Cara, tem. Principalmente se a empresa crescer. A gente fez um valuation lá. Legal. Aliás, eu nem sabia o quanto valia a agência, hoje eu sei. E valuation também é uma outra coisa que apareceu da mentoria. Assim. Acho que a maioria das agências da mentoria hoje não pensam em valuation, em vender e tal, mas essa sacada, juro pra você, veio num encontro do Master. Assim. Legal. Falei, pô, cara... Eu acho que até pra galera saber que assim, a gente tem a mentoria que você fez parte, que é para agências menores que estão escalando ali para 100 mil por mês, mas depois tem o Mastermind, que é para empresas já, agências mais estruturadas, que a gente vê esses outros assuntos mais evoluídos, mais... Que Para quem está quem tá no momento, ali para quem está no início não faz sentido sentido fazer partnership, não faz sentido pensar em valuation. Então, para uma agência que está no momento mais avançado, aí faz todo sentido. Não, e valuation para a gente hoje faz todo sentido, porque, na verdade, eu acredito que valuation é a base de um partnership bem sucedido, porque daí ele está recebendo um pedaço de alguma coisa, um mas patrimônio. quanto é essa coisa? Sim. O que é essa coisa? Sim, tem que sabe? tangibilizar. E aí teve bastante coisa que eu vi em valuation, que não foi exatamente na mentoria, mas que eram pré-recs de empresas que podem ser vendidas. E eu percebi que, por causa da mentoria, eu vi que tinha 7 características de uma empresa que tornam ela vendável. Que é, por exemplo, você ter um método consolidado. Ter recorrência. Você ter recorrência. Você ter um modelo consolidado de colaboradores, de parcerias. Então, tem uma série de itens lá. E, engraçado, 2 anos atrás eu não tinha nenhum deles. Hoje eu tenho 7. Olha que maravilha, massa. cara. Então, é bem diferente, assim, a visão. Porra, transformador, hein? Cara, viu?
Porque antes eu tinha a impressão de que se eu fosse embora da agência, acabou o negócio. A agência dependia muito de você e hoje não mais. Isso? Não só dependia, mas se eu saísse não vale nada. E hoje eu entendo que dependendo do que você faz com a agência, como você monta o negócio, você pode ter um bem valioso, não só para você, mas para outras pessoas. Você criou um ativo que pode ter valor para outras pessoas. Perfeitamente, é isso. É um ativo. Ô, Roger, e como é que faz para um e-commerce bater recorde de vendas, cara? Quais são os segredos aí? Cara, primeira coisa, e-commerce bater recorde de venda não é só mídia paga. Mídia paga é a pontinha do iceberg. Muita gente mostra aquele gráfico, né, do iceberg. Usa para tudo hoje em dia. Todo mundo usa aquele gráfico do iceberg. Antigamente cara, eu acho que eu comecei esse daí, viu? Eu não você começou... Não, nos lançamentos... Olha lá, Bindes, você acha que rola essa? Ele é meu sócio, vou ter que defender. Quero ver provas se tem alguém que fez antes. Cara, tem muita coisa que a gente fez nos nossos lançamentos, depois um monte de gente começou a fazer também, né? Mas com certeza a gente foi desbravador em uma pancada de coisa. Eu acredito, vocês foram pioneiros em um monte de coisa. Acho que a primeira vez que eu vi esse gráfico foi quando eles queriam mostrar o que era Deep Web. Então, assim, a internet aberta era a pontinha do iceberg. Aí tinha um grande bloco de gelo. Isso aqui é a Deep Web. E lá embaixo a pontinha era a Dark Web. Assim. Então, e no caso de e-commerce, a pontinha do iceberg é a mídia paga. Mas além de mídia paga, você tem um monte de coisas que você tem que fazer para o e-commerce performar bem. Às vezes o cara fica lá na mídia paga. Pô, mas não tá... Fica falando com o gestor, fica dando bronca no gestor. Fica esperando que o gestor vá resolver o problema do e-commerce. Mas, cara, será que a operação está funcionando? Será que a logística? Será que a sua oferta é boa? Cara, a oferta faz muita diferença. Faz muita diferença. E não é todo mundo que analisa isso, a gente analisa isso. E outra, por exemplo, qual que é a sua estratégia de trazer novos consumidores para experimentarem seu site? Você tem alguma isca? Porque, cara, você deve ter que vender algumas coisas mais barato para poder fazer a pessoa comprar pela primeira vez para depois você ganhar dinheiro. Deve ter algumas estratégias assim também, imagina. Tem, sim, com certeza. Tem estratégia, inclusive, anual. Tem que aproveitar os gatilhos ao longo do ano, sabe? Dia das Black Mães, Friday, Natal. Datas comemorativas. E tem ramo, e isso varia de ramo para ramo. Claro. Tem ramo que simplesmente não tem Black Friday, é engraçado. Mas assim, 90% dos ramos funcionam muito bem na Black Friday. Tem cliente meu que tem quase 35% do faturamento no mês de novembro. Do ano inteiro, só no mês de novembro, por causa da Black Friday. É que antigamente a Black Friday era uma sexta, depois virou a semana, a Black Week. Agora virou novembro. Black Year. A Black Friday é novembro inteiro, sabe? Então assim, Inclusive, vou dar um spoiler, né? Talvez a gente tenha uma Black Friday na Ultralize. Vamos ver. Opa. Cara, o produto é bom, hein, gente? Se o cara não estiver pensando, por exemplo, meio de... Às vezes são coisas assim que o cara tá vendendo, mas ele não tá tendo lucro. Então ele precisa pensar nessas coisas. Pô, eu tô vendendo, tô faturando pra caramba. Sei lá, tô faturando 1 milhão. Mas quanto que é o lucro, sabe? Às vezes o cara não tá prestando atenção nessas coisas. Então tem que olhar para sua curva A, para sua curva C. Às vezes o cara tá vendendo muito da curva A. Explica aí o que é curva A, tem que explicar. Curva A, verdade. Curva ABC. É assim, é a mesma coisa do 80-20, sabe? Se você tem um e-commerce que você vende, você tem a curva que vende mais, às vezes 80% do seu faturamento vem daqueles 20% de produtos que você vende mais. Que a gente chama de curva A. O pãozinho da padaria, né? O pãozinho da padaria. Aí tem que ver se a sua curva A está lucrativa ou se os produtos de maior lucratividade estão em outra curva. E aí, como é que a gente faz para esses produtos venderem mais ou, eventualmente, até passarem a ser a sua curva A? Então, o cara, às vezes, não está olhando para isso. Ele só está olhando para o faturamento geral e para a mídia paga. E tem muita coisa que ele pode fazer. Ele pode fazer um planejamento ao longo do ano para transformar essa curva. Às vezes, o problema está na experiência, sabe? Que é uma coisa que a gente trabalha muito. Eu estudei para isso, para melhorar a experiência do usuário. O pessoal até fala, você odeia seres humanos, né? Porque, assim, o meu trabalho da vida, assim, do estudo é melhorar uma interface para que você, ser humano, não precise interagir com o outro para comprar. Você interage com essa interface aí, você acha tão agradável. É fácil o suficiente para poder resolver ele mesmo. Você acha tão gostoso, você acha que é até melhor que falar com um ser humano, em vez de sair de casa, pegar trânsito, pagar estacionamento, pegar uma sacola, ir para o seu carro, voltar para casa, pegar trânsito de novo. Você vai lá
E às vezes você nem paga frete fazendo isso em casa, sabe? Então, assim, você convence o cliente do meu cliente que aquilo é muito melhor do que você sair fazendo compra por aí. Ô, Roger, e inteligência artificial, cara, no e-commerce? O que tá tendo aí no mercado? O que você tá usando? Cara, a inteligência artificial hoje no e-commerce é Vai fundamental. mudar o jogo? Como é que é? Ou já tá mudando? Já mudou. Já mudou. Inteligência artificial no e-commerce, cara, hoje é fundamental para a agência. Então, se a agência trabalha com e-commerce e não usa inteligência Mas me artificial... dá alguns tá exemplos. perdendo. Em que momento ele você usa? Como é que... Vou dar 3 exemplos, um de processo e 2 nas lojas. Tá. De processo, por exemplo, lá na agência hoje, a gente está usando muito para enriquecer catálogo. Então, assim, hoje você tem um catálogo... Essa é uma das estratégias. Você precisa detalhar ali essas informações, é isso? Você tem 5.000 SKUs. Você não vai ficar escrevendo na mão o que é a descrição. Porque descrição no e-commerce é muito importante. E deve tomar um tempo lascado. O cara precisa sentar lá. Antigamente, né? O cara precisava sentar lá, ficar olhando, esse é o tênis, Vans, não sei o quê. E todo mundo usa. E foi inventado por Steve Caballero em 1980 e poucos. E precisa enriquecer esse catálogo. E hoje em dia, começa o erro no meio. Então, assim, para enriquecer o catálogo, você não vai sentar lá e ficar escrevendo. Hoje tem IA para isso. Imagina que são 5.000 SKUs. Como é que você vai escrever 5.000 descrições, sabe? Puta trampo. Vai demorar um ano inteiro. E aí, assim, IA tá aí para isso. Tem, inclusive, processos específicos para você enriquecer especificamente o catálogo de e-commerce. No meu dia a dia, assim, por exemplo, a gente usa lá, a gente está tentando desenvolver agentes para usar no dia a dia para subir campanha. Trabalho braçal, assim. Cara, eu lembro de uma coisa que você me falou que você usa IA. Para fazer... eu não sei se era migração. Era migração que você me falou uma vez? Cara, essa história é engraçada. No último Vetex Day, tem o dono da Vetex, que é o Mariano, e o outro dono, que é o Geraldo. Eu gosto de ver palestra do Geraldo, porque eu sou um cara mais técnico. Mas tem muita gente mais visionária que gosta de ouvir o Mariano falar. Eu geralmente não vejo. E aí eu estava passando por uma arena lá e eu ouvi o Mariano dando uma palestra e falei, bom, depois eu vejo e tal. Aí eu ouvi de canto de ouvido. E agora eu vou migrar uma loja em 5 minutos na sua frente. Eu falei, opa, eu quero ver isso. Sentei e fiquei olhando. Ele pegou uma IA que eles desenvolveram lá e migrou a loja da Nike.com em, 5 minutos. De uma plataforma que ela tava para uma Vetex. Caraca. Eu falei, caramba, cara. Migrou legal? Não. Tava cheio de problema? Tava cheio de pequenos probleminhas, defeitinhos lá. Mas o grosso do trabalho aquela IA fez. Depois foi Tava pente fino. funcional. E aí, o que acontece? Vai um profissional de e-commerce habilitado e com experiência e vai acertar aqueles problemas lá. Então, hoje, uma migração, por exemplo, na mão, que custaria, sei lá, 60, 70 mil reais numa agência, e demoraria de 60 a 90 dias, hoje a gente consegue entregar em uma semana. Sei lá, 5 minutos para IA migrar e uma semana para os meus caras ficarem lá procurando quais são os probleminhas, ajustar tudo aquilo. Aquilo hoje custa, sei lá, 25% do preço que custava e me dá quase a mesma lucratividade. E eu posso fazer uma por semana, em vez de uma a cada 2, 3 meses, sabe? Surreal. Porra, IA é bom demais, hein, velho? Então, IA é outra coisa. É bom para mim, é bom para o meu cliente, que paga muito menos e tem aquilo muito rápido na mão dele. É bom para minha equipe, que agora ela pensa só em coisas não braçais, sabe? Em Pensa coisas mais estratégicas. em eficiência também. Isso, tá funcionando, isso aqui tá legal, isso aqui realmente atende a Core Web Vitals, sabe? Coisas importantes. Não coisa braçal, assim, puta, vamos migrar o banco de dados, vamos migrar o catálogo, Massa. não sei o quê. Cara, próximos passos. O que você está pensando para sua agência, para sua operação? Cara, acho que a primeira coisa é o partnership, que a gente conversou. Consolidar isso lá, né? A gente tá num grande plano agora de mudança de nossa entrega de produtos, até para adequar tributariamente as coisas. Então, hoje a gente entrega muita coisa de forma educacional para os nossos clientes. Para redução de imposto. Foi uma coisa também que você viu no Master. Foi uma coisa que eu vi no Master. Uma coisa que eu jamais ia imaginar. Verdade. Vou mudar minha entrega hoje, por exemplo, sei lá, um
uma conversa que eu tenho com um cliente meu para a gente resolver uma promoção na Vetex. O que a gente fazia antes? A gente fazia uma call, abria uma call e o meu head ia lá, gastava horas dele para explicar para o cliente. E ele fazia essa mesma call com vários clientes Porque repetidamente. as dúvidas são sempre as mesmas, os problemas são sempre os mesmos. Né? Exatamente. Quando você está nichado, essa é a vantagem. As dúvidas são sempre iguais, os problemas são os mesmos e você se torna um especialista naquele problema, em resolver cada vez mais eficientemente aquele tipo de problema. Olha o tanto de coisa específica que a gente discutiu aqui, né? Você falou de curva ABC, falou de SKU. Tudo coisa Pois específica é. de e-commerce. Cara, migração de uma plataforma para outra. São coisas que, velho, você vai fazer o marketing para uma clínica médica. O cara não sabe tem nem nada o que é. a ver uma coisa com a outra. Né? Ele demoraria, sei lá, um ano estudando esse negócio para fazer mais ou menos. Você está nos eventos que são de e-commerce, então você está cada vez mais perto ali do que está acontecendo no mercado. Você vê, um dono de uma agência genérica não estaria lá no evento da Vetex escutando o Mariano falando da transferência em 5 minutos da migração. Se tivesse, talvez aquela palestra não fizesse sentido para ele naquele momento, sabe? Fala, opa, não, eu vou ver aquela outra do Google ali. E na verdade ele continuaria focado em mídia paga. E não é mídia paga que vai fazer o e-commerce performar sozinho. Muito massa. E crescimento, o que você pensa assim para a agência? Cara, a gente hoje tem um plano de expansão, tanto em termos de clientes, não tanto em termos de equipe. Eu acho que a nossa equipe é super eficiente. E agora com IA, a gente pode comandar vários processos. E aí você passa a ser mais lucrativo. Exatamente. Hoje a gente não é tão lucrativo, tá? A gente só saiu de um processo muito ruim para uma vida muito melhor. Porém, agora... E aumentou o faturamento. A gente aumenta. Na verdade, assim, o faturamento não aumentou tanto porque a gente matava um leão por mês. Mas a vida agora está muito diferente e agora o momento é de crescer. Então, assim, o e-commerce hoje ele é muito subutilizado no Brasil, por incrível que pareça. Todo mundo acha que está todo mundo fazendo e-commerce, tem e-commerce para caramba. Não tem. Você vai no e-commerce Brasil, por exemplo, que foi agora, faz umas 2 semanas. Foi o maior evento de e-commerce do Brasil, não foi? Foi. A gente sempre vai. É meu 8º e-commerce Brasil. E, cara, se você compara com mercados diferentes, sei lá, Estados Unidos, China, é muito pequeno o mercado brasileiro. Se você comparar mesmo com Argentina e México, é pequeno o mercado brasileiro. Então tem muito que crescer aqui, que é uma outra mentalidade que a gente pegou na mentoria também, que é a mentalidade da abundância, né? Sim. Tem mercado pra caramba. Antes eu olhava para um concorrente meu e eu enxergava um certo inimigo ali, um cara que vai roubar meu mercado. E hoje eu já não vejo mais assim. Cara, isso é muito doido, porque lá na nossa mentoria a gente forma os nossos concorrentes da nossa agência. A gente atende restaurantes na nossa agência, no Supersal, e aí, cara, como é que... As pessoas muitas vezes de fora não entendem, mas a gente entende que, cara, o mercado é muito grande, é infinito, é muito abundante. Então, assim, é isso. Tem assim, espaço para todo mundo. Tem espaço para todo mundo, cara. Principalmente no Brasil, e falando de e-commerce, tem um mercado gigantesco a ser explorado. Sim. Todos os e-commerces podem, sei lá, dobrar, triplicar, decuplicar de tamanho. Eu vou provocar aqui você. Quantos e-commerces você acha no Brasil que são atendidos por uma agência que é especialista em e-commerce? Cara, eu acho que muito poucas. Sei lá, 5%? Mesmo no meu ICP, sei lá, eu vou chutar por aí, uns 5%. Olha só, olha a oportunidade que existe. 95% está numa agência genérica que não entende as peculiaridades lá, as especificidades do e-commerce. Né? Assim, mesmo agências grandes, genéricas, que servem a e-commerce, têm uma boa performance, elas poderiam ter uma performance muito melhor. Até as boas poderiam ser melhores. Não, se elas entendessem a plataforma, elas poderiam ter uma performance muito melhor, mas para isso precisa de um estudo de anos. Cara, o que eu falo, levando aqui para o mundo de restaurantes lá da Supersal, né? O e-commerce do restaurante é o iFood. Né? A gente pode dizer isso. Ou então cardápio digital, que a gente usa o cardápio web, por exemplo. Mas olha só, se eu sou uma agência genérica, não tem como eu saber de iFood e de cardápio digital, pelo menos não profundamente. Verdade. A gente, enquanto especialista em marketing para restaurantes, a gente entende de cardápio digital, a gente entende de iFood, porque, cara, hoje são canais muito importantes para restaurante. Então, eu estou só fazendo um paralelo, porque isso é igual em todos os nichos. Todos os nichos têm um braço ali que, cara, provavelmente a agência genérica não vai saber. Sei lá, se você tem loja de carro, cara, o cara não vai entender de web motors. Não vai. O cara não está no dia a dia vendendo carro. Não tá. Então, assim, se você é uma agência especialista em loja de carro, você tem que entender de web motors, né? Isso faz muita diferença. Eu acho que qualquer nicho faz muita diferença o cara entender com quem que ele está falando e qual que é o cliente dele, como é que o cliente dele trabalha. Eu acho que se a gente conversasse com os nossos clientes só falando de mídia paga, a gente já tem uma grande perda de valor, assim. Porque o cliente vê que a gente está entendendo o que é um estoque, o que é uma
o que é uma entrega, quais são os problemas de pick packing lá. Esse tipo de coisa, só quem está dentro do Uma negócio agência genérica entende. talvez nem sabe o que é o pick packing. Não vou me preocupar com isso, o negócio é mídia paga. Cara, muito bom, hein? Cara, pô, muito legal a tua história aí, Roger. E, pô, parabéns aí pelos resultados que você tá tendo. Você é um cara que demorou para começar a implementar, mas depois que tu virou a chavinha... O Érico Rocha, cara. Ele costuma dizer que existe o tartaruga e existe o coelho. Eu sou o tartaruga, cara. Um ano parado lá, mas depois que começa também, Pô, legal, cara, aí vai que vai. Pô, a gente muito feliz de ter você aqui, cara. A gente ficou muito feliz com o seu resultado também. Muito Cara, bom. eu que agradeço, eu fico honrado de ser convidado, assim. Eu acho que vocês são grandes inspirações, não só para mim, mas acho que para toda a comunidade digital. Eu fico assim... Eu acho que eu dei muita sorte de encontrar vocês. Eu sei que também foi o remarketing. Foi a mídia paga. Foi o algoritmo, foi a mídia paga. Mas eu acho que eu dei muita sorte de encontrar vocês. Legal, cara. Porra, muito bom ter você. Realmente, de verdade, aqui. Muito legal. Porra, tivemos uma aula aí, né? Porque, cara, massa demais. e-commerce, assim, é um mundo que eu não conheço, outro cara. animal. Eu não conheço. É um outro bicho. Realmente, eu não entendo nada de e-commerce. É muito interessante saber como é que funciona e como é que você está evoluindo aí nesse nicho. Cara, a gente vai conversar bastante ainda, porque e-commerce, isso que a gente conversou agora, é a pontinha mesmo. Tem tanta coisa e a gente ainda vai bater grandes papos aí. Legal. Cara, Obrigado, é um prazer ter você aqui. Obrigado. Prazer foi meu. Valeu. É isso aí, esse foi mais um Ultralize Cast num cenário diferente. Vão ter mais alguns episódios também nesse cenário. Fica aqui no canal, vai lá, cara, fuça. Entra aí no canal, fuça os vídeos que tem, porque tem coisa muito bacana. Tem aulas que a gente dá aqui no canal, tem outros episódios de podcast, tem cortes também. Então dá uma fuçada aí, se inscreve no canal da Ultralize e a gente se vê no próximo Ultralize Cast. Valeu. Valeu.